Basicamente, o que está dizendo é que devido a ataques de drones, o aeroporto, que é onde estamos, está fechado e estamos aqui. Já nem se sabe há quanto tempo. E não se sabe quando vai voltar ao normal. Se vocês estão assistindo a este vídeo, então eu já estou em um lugar mais ou menos seguro. Tenho conexão e posso contar para vocês como é viver a guerra. Não só do que é a linha de frente, mas de forma geral. Como isso pode afetar, mesmo estando a milhares de quilômetros dessa própria linha de contato. É uma experiência. Bom, é que não sei, ultimamente não paro de viver experiências desse tipo, um tanto exaustivas. Hoje, e isso eu vou enfatizar e sublinhar duas vezes, porque isso não tem nada a ver com o quão bondosa é a Rússia. O ruim é que seja a Ucrânia. Aqui falamos do regime de Kiev, não do país em si. Mas ainda assim, hoje está sendo comemorado. Esta noite começou o que é o Dia da Independência da suposta Ucrânia. Aqui é quando eu deveria rir, mas a verdade é que o assunto não está para risadas, porque obviamente a Ucrânia não tem independência nenhuma. Mas justamente enquanto líderes políticos têm viajado para a Ucrânia, esses mesmos líderes políticos têm enviado coisas para a Ucrânia. Assim como também de outros tipos de organizações militares, por exemplo, enviando ânimo e comemorando este dia especial. A Ucrânia atacou o território russo hoje, mas foi repelida. 95 drones que saibamos em 14 regiões da Federação Russa. E foi ativado. O que é o plano tapete? Muitos aeroportos parados, como tem sido. Nosso caso, República do Tartaristão, aeroporto de Kazan. E depois também foi ativado o mesmo plano de perigo e ataque de drones em outros aeroportos. A defesa aérea da Federação Russa, graças a Deus, trabalhou muito bem e, pelo que parece, não houve vítimas nem danos importantes. Mas vocês veem, é assim que a Ucrânia celebra o dia da sua suposta independência. Acima de tudo, essa é a reflexão. Em breve conto os detalhes do que aconteceu. Do quão absurdo é isso? Porque, na verdade, já deveriam estar tentando negociar para frear esse conflito que não deveria ter ocorrido. E se o Ocidente não tivesse se intrometido, se a Ucrânia não tivesse se deixado levar por esse tipo de interferências? Vou inventar a palavra ingerência estrangeira. Vamos dizer de uma forma mais elaborada, pois nada disso estaria acontecendo. E claro, ninguém quer que a guerra continue. O que acontece é que essa coisa de a Rússia tirar suas tropas da Ucrânia. Todo mundo sabe perfeitamente que isso não vai parar para a guerra, porque é uma guerra contra a Federação da Rússia. E em determinado momento, ela tem que enfrentar isso, ou em seu próprio território, ou no território de outro país. E aí vocês me digam, o que escolheriam? Sendo o país que fosse na arena internacional? Dito isso, vocês viram essas imagens? Basicamente, por esse risco de ataque de drones que a Ucrânia tem realizado contra o território da Federação Russa. E além disso, muitas regiões estão bem no interior. A questão é que foi assim que ele escolheu comemorar um dia que deveria ser supostamente pacífico, de qualquer forma. Em um determinado momento, chegamos ao aeroporto para então voltar para Donbás, que, bem, é nossa casa. Não é uma viagem exatamente curta, ou seja, é preciso chegar até Moscou e depois, bem, percorrer muitos quilômetros. O que por si só já é complicado, porque na grande maioria dos casos, os aeroportos nem sequer funcionam mais por causa desse mesmo perigo de ataque de drones. Existem muitos aeroportos, principalmente no sul da Federação Russa, que é o mais próximo da fronteira com Donbás, que não funcionam por motivos óbvios.
Dito isso, chegamos ao aeroporto e vimos que o avião estava atrasado. Inicialmente, acho que foi um pouco mais de uma hora. Bem, agora, com esses ataques da Ucrânia, isso é algo bastante comum. No entanto, esse ataque foi sem igual. Segundo o que a mulher me disse, de como uma espécie de espaço para crianças que tem no aeroporto, que estava absolutamente lotado porque tivemos que dormir lá. Eu tive que, bem, entre tentar acalmar e, de alguma forma, tentar fazer com que ela dormisse nos meus braços. Nosso filho de 8 meses parte o coração quando você está por perto. Um momento em que tudo está cheio de luz. E o pequeno não consegue dormir. Então, depois, naquele quarto já não havia espaço. Havia crianças demais, todas as camas estavam ocupadas e eu tive que dormir. Vocês já veem as imagens no chão, ou seja, basicamente em concreto. E em cima de mim estava dormindo um pequeno. E depois, foi isso. Algumas horas e o resto do tempo a gente tentava acalmar ele. E principalmente carregava ele no colo. Entre meu marido e eu, especialmente ele, que fez milagres, não dormiu nas últimas 24 horas da 24 horas o Ociebu. Acho que nem 30 segundos. É impressionante. Até que ponto? E vocês estão vendo nas imagens essas telas com absolutamente tudo em vermelho. Os voos foram sendo atrasados um após o outro. Até que começaram a repetir para nós durante toda a noite, sai à noite, que o aeroporto estava fechado. Então aí dava para tomar a decisão de ir para um hotel. Mas a questão é que você nunca sabe quando o aeroporto vai abrir. Então, se você perder o voo, claro, os próximos voos são mais difíceis de reservar, porque todos estão tentando trocar as passagens. Não há lugares em nenhum avião. Então, pode acontecer de você ir para um hotel e depois voltar e não ter nenhuma chance de voltar. E, claro, nós temos que continuar nossa viagem. Além disso, temos a nossa cachorrinha que precisamos buscar. Então, definitivamente, não havia opção de perder aquele voo. Você nem sabe quando vai sair? Foram 16 horas de espera, a mais longa que já tive. Já viajei muito. Já passei muitas horas no aeroporto de Istambul, mas acho que foi o máximo. 12 horas, mais ou menos? E acima de tudo, não são só 16 horas, mas sim 16 horas com uma criança pequena, de incerteza. Você não está preparada para passar essas 16 horas lá? Graças a Deus, porque na nossa cabeça, de certa forma, tínhamos uma lista de tudo o que precisávamos para o pequeno. E realmente conseguimos nos virar muito bem com isso. Aqui vai um ponto crucial quando vocês realmente forem viajar. Eu já disse isso muitas vezes, mas tomara que esse vídeo ajude alguém a não passar por uma situação dessas, principalmente uma inesperada, porque qualquer coisa pode acontecer com a bagagem. Leve sempre o que for urgente e indispensável. Para vocês se trocarem e trocarem a criança, muitos desses são para isso. Conjuntos de roupa para vocês, para o bebê, se tiverem. Isso sim é fundamental, sei lá. Comida para bebês é menos essencial. Fraldas são mais importantes, porque o resto você pode comprar no aeroporto. O outro, não, nem todos os aeroportos têm. Seja como for, bom. Graças a Deus estamos bem. Graças a Deus conseguimos sair. Quer dizer, uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida. E nem tanto por mim, porque para mim tanto faz ficar presa no aeroporto. Pois é, não sei. 16 horas do que 48. Porque no fim das contas, bom, principalmente com meu marido, tá vendo? Temos várias coisas para fazer e conversar, mas estávamos quase sem conexão, incomunicáveis. Guerra eletrônica, claro, estava repelindo o ataque. Então o sinal estava sendo bloqueado. Mas com uma criança, sério, eu realmente me solidarizo muito. E em momentos assim, você pensa em como a guerra é injusta de modo geral? Porque de verdade, eu me solidarizo tanto com as mães da Palestina quanto com as mães da Ucrânia. Quer dizer, os civis aqui não recebem solidariedade, assim como as mães de Donbass? Claro, quando estavam sendo bombardeados e tiveram que ficar em porões de 2014 a 2022,
Algumas delas praticamente todos os dias em episódios mais ou menos curtos. E enquanto isso, no resto da Ucrânia, ninguém estava prestando atenção ao assunto. E estavam dizendo que, bem, esse, que estavam explodindo aparelhos de ar-condicionado lá e que não havia nenhum tipo de bombardeio, muito menos estavam rindo do assunto. Será que realmente esperamos que não existam guerras no mundo? Eu seria a primeira pessoa assinar qualquer tipo de documento por isso, né? E poderia parecer que nas minhas redes sociais estou incentivando o contrário, mas na verdade não tem nada a ver. Se não viessem com a mesma guerra de sempre, a da OTAN contra o mundo, eu diria para vocês, incluindo as fronteiras da Federação da Rússia. Isso não estaria acontecendo e as mães ucranianas seriam as primeiras seguras. Enfim, vou deixar por aqui amanhã. Espero que já estejamos voltando à rotina. De certa forma, este relatório também acabou sendo quase militar. Vamos deixar por aqui. Mas tomara que chegue o dia em que nenhuma mãe tenha que passar pelo que aconteceu esta noite com seu pequeno nos braços. Muito menos o que acontece, porque, claro, existem situações muito piores, como as mães, por exemplo, em lugares como a faixa de Gaza. Tomara que um dia realmente haja paz.